Olá, meu nome é Leone e o tema da minha pesquisa são técnicas de compressão e reconstrução espaço em sinais GNSS. Os sistemas de posicionamento global por satélite surgem primeiramente para fazer o rastreamento de satélites artificiais enviados como os Sputniks e depois foram desenvolvidos para o meio militar para fazer o posicionamento das tropas da Marinha Americana em solo e também de submarinos. Em seguida, essa tecnologia é liberada para o uso popular e atualmente ela já é utilizada como base para a construção de tecnologias ainda mais avançadas, como os carros autônomos. O barateamento dessas tecnologias surge por meio dos SDRs, que são softwares definidos por rádio, que fazem a substituição de componentes analógicos por componentes digitais, que é o que nós estamos fazendo uso aqui ao longo desse projeto. A cadeia de recepção da estação de base que se busca montar nesse projeto segue essa arquitetura aqui, com foco principalmente na parte digital, onde são feitas uma aquisição e uma primeira estimação de parâmetros de posição do usuário em relação ao satélite, e em seguida o rastreio, que é um refinamento dessas primeiras aquisições, que levam em conta o movimento relativo entre o usuário e o satélite, haja vista que o satélite está sempre orbitando a Terra e sempre em movimento. O objetivo, então, é fazer a implementação daquele bloco de rastreio por meio de um DLL, um Delay Lock Loop, e um PLL, um Phase Lock Loop. O posicionamento de usuários em relação a satélites são feitos por meio de trilaterações, como mostrado aqui nessa imagem, onde são necessários 3 satélites, idealmente, para que se tenha uma posição única do usuário, que acontece na interseção dos sinais emitidos pelos satélites. De modo real, acontece uma diferença de oscilação entre o relógio do satélite e o relógio do usuário, que dão uma distância, uma variação da posição do usuário, que é justamente esse ΔQ. O que se busca por meio do bloco de rastreio é diminuir esse ΔQ, fazendo com que a frequência de oscilação do relógio do usuário e o relógio do satélite seja a mesma. Então esse ΔQ vai ser o menor possível e é para isso que se usa o bloco de rastreio. Então, vai ser usado um PLL, que segue esse diagrama como mostrado aqui, usando um detector de fase e um oscilador controlado por tensão, e por meio do DLL busca-se fazer uma correlação entre um correlator avançado e um correlator atrasado, de modo que quando a potência desses sinais, o nível de correlação desses sinais forem iguais, significa que o meu sinal está o mais alinhado possível com o sinal do satélite. A arquitetura do DLL é como mostrado aqui, onde é possível ver aqui o correlator avançado e o correlator atrasado. O diagrama do PLL é como mostrado aqui, onde é utilizado um marco tangente para fazer a diferença de fase entre os sinais, e aqui essa diferença de fase se torna uma nova fase, que é usada para corrigir o sinal, então fica nesse loop aqui até que a diferença de fase seja a menor possível. Os resultados da implementação são como mostrados nesse slide aqui, com foco principal nessa parte, onde é possível ver que o Error Signal Delay, ou seja, o alinhamento entre os sinais, ele oscila próximo de zero, ou seja, aqui é possível ver no nível de 10 na menos 3, então significa que a oscilação é muito pequena, ou seja, significa que o sinal local e o sinal vindo do satélite estão praticamente alinhados, a diferença de fase entre eles é muito pouca. E por meio do Error Signal Phase aqui, significa a diferença de frequência entre os sinais. É possível ver que essa frequência ela oscila aqui bem próxima de zero. Ou seja, a diferença de fase entre os sinais está praticamente constante. Não é necessário para o PLL que essa fase seja zero, mas sim que ela seja constante. Então significa que os sinais estão com uma frequência parecida, se não com a mesma frequência. O ajuste para que um sinal esteja exatamente oscilando junto com o outro acontece por meio do DLL. E é possível ver um resultado como esperado, que tanto o PLL quanto o DLL estão fazendo com que o meu sinal local esteja o mais alinhado possível com o sinal vindo do satélite, o que possibilita com que as estimações feitas sejam as melhores possíveis. Bem, então o projeto segue o que foi esperado pela teoria, segue o que foi esperado pelos cálculos, e espera-se que em próximas etapas sejam feitas algumas estimativas de parâmetros das variáveis para que as variações sejam ainda menores e o sinal consiga estar mais alinhado ainda com o sinal vindo do satélite. Pela sua atenção, muito obrigado.